Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Cruvinel Furquim, sou técnico do sistema FAEG Senar. Estamos hoje realizando mais uma ação do sistema FAEG Senar Interage e hoje o tema será agricultura urbana. Bom, a agricultura urbana ela é uma prática recente aplicada para que as pessoas que vivem em meios urbanos ou periurbanos tenham acesso à produção de hortaliças, frutíferas, ao paisagismo, à, à floricultura, à jardinagem, à produção em viveiros, ao cultivo protegido, de todos os modos que ele tem interesse. A ideia surgiu do nosso presidente José Mário Schreiner, em que foi observado que um agricultor não necessariamente precisa ser rural. As pessoas podem ser agricultores urbanos. Elas podem ter a sua produção de hortifruti em casa, num apartamento. Elas podem incentivar que as escolas tenham uma alimentação saudável e que elas consigam introduzir toda a alimentação utilizada na merenda escolar através da própria produção nas escolas, nas creches, fazendo com que as crianças conheçam como é um sistema de produção de folhosas, de frutas, de plantas e que elas se tornem esses agricultores. Vamos passar agora para os slides, para a apresentação, em que vocês vão poder acompanhar o que eu estou falando aqui. Bom, o programa Agricultura Urbana é um programa recente. Faremos hoje o lançamento oficial do programa Agricultura Urbana aqui no sistema FAEG Senar, às 14 horas, com o lançamento às 14, depois de visita às demonstrações de hidroponia, de viveiros, de uma estufa, da produção de mini frutíferas e a revitalização de uma praça, a praça que nós temos aqui no fundo da FAEG, no fundo do IBGE, que foi revitalizada através do modo de floricultura, jardinagem e paisagismo. Bom, então o programa é um programa recente em que vamos fazer o lançamento dele agora e a ideia surgiu da necessidade e da identificação de que a urbanização trouxe diversos benefícios para as pessoas, como mais acesso à saúde, à educação, ao trabalho, mas também trouxe alguns problemas relacionados ao bem-estar. Por exemplo, distanciamento da atividade que a pessoa exerce com as práticas rurais. As pessoas perderam o conhecimento de como é produzido um alimento. Não sabe, tem crianças que pensam que o alimento com leite veio da caixinha, que a horta está lá no supermercado e cresceu lá. Então, linkar mais as pessoas com as práticas agrícolas, saber como é produzido um alimento. Tem a questão da falta de alimentos e da pobreza urbana. Esse é um problema grave em que cada vez tem mais pessoas no mundo, mais pessoas indo morar nas cidades e cada vez mais pessoas tendo que se alimentar, querendo comer melhor, comer bem, comidas saudáveis. Então, isso se torna um problema. A perspectiva é que em 2050 nós sejamos mais de 9 bilhões de pessoas e 70% dessas pessoas vão morar em cidades. Apenas 30% vão morar na zona rural. Então é muita gente e pouca gente no campo para alimentar essa população toda. Então vai ser necessário que as pessoas que moram nas cidades também saibam produzir seu próprio alimento. Além do efeito terapêutico, né, do efeito lúdico, das pessoas saberem como é produzido todo o seu alimento. Isso tem um poder muito grande. Então, através dessa questão da urbanização, dessa identificação, é que criamos o programa de agricultura urbana. Além do fato de que em muitas cidades hoje, essa divisão entre o urbano e o rural praticamente já não existe, né? Então, o crescimento das atividades urbanas, de agricultura urbana, em grandes centros, se deve, em partes, à adaptabilidade e mobilidade que se existe desse programa de agricultura urbana. Essas fronteiras entre o urbano e o rural, hoje, já praticamente não existem. Quem mora em cidades, em bairros mais afastados, do outro lado da rua tem uma lavoura, tem uma pecuária, tem uma produção ali, né?
Então as pessoas acabam tendo a iniciativa, o interesse de participar dessa produção também, de saber como é feito, como é produzido o seu alimento. Então, o conceito de agricultura urbana, ele inclui a produção, a transformação e a prestação de serviços para gerar produtos agrícolas ou pecuários voltados para o autoconsumo, para trocas, para doações e comercialização, para aproveitar e reaproveitar de forma eficiente e sustentável os recursos e insumos locais. Então, o que nós queremos é que as pessoas saibam o que ela tem próximo a ela e que ela pode utilizar para produzir o seu alimento ali. Não queremos que a pessoa faça investimentos, tenha gastos excessivos. Nós queremos que as pessoas comecem a se alimentar melhor, saber como é produzido o seu alimento e que tenham bem-estar relacionados a isso. E os espaços em que nós podemos trabalhar com a agricultura urbana são diversos. Então, eles podem ser praticados em espaços intra-urbanos, urbanos, periurbanos, em que, trabalhando com regiões metropolitanas, para que tenha gestão territorial e ambiental das cidades. Quando nós arborizamos uma cidade, né, a infiltração de água é maior no solo, diminui-se um pouco a questão das enchentes, que é um problema grave em algumas regiões de Goiânia, por exemplo. Tem a questão da paisagem que se torna mais bonita, né? E poder utilizar até materiais alternativos. Nós fazemos trabalhos com pneus, por exemplo, em que pegaria pneus que estariam contaminando o meio ambiente e aplicamos colocamos esses pneus em uma praça, em uma escola, todos enterrados, todos furados, para que não tenham foco de dengue, mas damos uma aplicação para isso. Então, o custo aí é muito baixo. Então, o planejamento territorial e a gestão urbana podem ser pensados a partir dos benefícios e serviços que essa agricultura urbana pode oferecer no âmbito ambiental. E quais são esses benefícios? É a gestão dos resíduos urbanos, com a reutilização dos resíduos sólidos, que antes iriam para o lixão e não seriam aplicados, vai ter uma aplicação agora, reflorestamento das cidades, o aumento da permeabilidade do solo, das áreas verdes, a limpeza dos terrenos baldios e o combate às áreas de risco, como uma praça que vamos revitalizar, lançar hoje. A revitalização é uma praça que estava abandonada. E o sistema FAEG-Senar trabalhou nessa praça para revitalizá-la através da floricultura e da jardinagem. A proteção às áreas de mananciais, a ampliação de áreas verdes nas cidades, aumento da infiltração da água em pluviais do solo e requalificação de áreas degradadas e paisagem dessas cidades. O que nós queremos é que as pessoas possam, além de produzir seu alimento, melhorar a qualidade visual das cidades, fazer com que as cidades se tornem um ambiente de bem-estar, que tem toda a modernidade, mas que leve a pessoa a um pensamento que ela teve há muito tempo atrás, uma vivência muito antiga, de quando ela morou na fazenda, quando os pais dela moravam na fazenda, e quando ela ia passar as férias lá. As cidades estão crescendo muito, nós precisamos tornar as cidades mais agradáveis. E esse é o intuito do programa Agricultura Urbana do Sistema FAEG-Senar. É para isso que vamos fazer o lançamento oficial hoje, às 14 horas. E quais são os locais em que se pode fazer essa agricultura urbana? Os locais são diversos, né? Nós podemos trabalhar com espaços privados, como lotes vagos, terrenos baldios particulares, lajes e tetos, quintais e pátios, áreas periurbanas, ou seja, ao redor das cidades, utilizar espaços públicos como terrenos de propriedade municipal, estadual, federal, com espaços possíveis de utilização de acordo com a característica daquela atividade. Podemos utilizar praças e parques, por exemplo, como fizemos aqui nessa praça que é o fundo da FAEG. Utilizar espaços institucionais, escolas, creches, postos de saúde, hospital, presídio, edifícios diversos. Nós podemos trabalhar com agricultura urbana para revitalizar isso, para tornar isso mais agradável, trabalhar com o paisagismo, com a floricultura, por ter uma horta ali, um pomar de frutíferas. Podemos trabalhar com espaços não edificáveis, por exemplo, a lateral de uma linha férrea, uma estrada. Por que não ter uma horta comunitária perto de uma estrada? Ou fazer uma floricultura ao lado de uma estrada? Ou de um lugar onde tem a circulação de pessoas? Trabalhar com áreas inundáveis.
Nós podemos muito bem utilizar plantas que são resistentes à inundação e colocar nessas áreas para protegê-la, para conservar, para ter a manutenção desses espaços. E podemos trabalhar também com unidades de conservação, né? Então, isso mostra a diversidade espacial que se pode aplicar à agricultura urbana e periurbana, a depender das condições presentes em cada espaço, cada centro, e do interesse das pessoas. Tem pessoas que vão querer trabalhar com frutíferas, com horta, com viveiros, com estufas, com jardins. E para todos esses módulos, o sistema FAEG-Senar está preparado, está capacitado para poder orientar as pessoas. Então, a dinâmica da agricultura urbana e periurbana, que envolve também o entorno dos grandes centros, é promover proteção e inclusão social. As pessoas que estão, por exemplo, sem trabalho, vão ter uma profissão, vão aprender técnicas de como cultivar uma horta, como ter uma produção de jardins, por exemplo. Promover a cidadania, geração de trabalho e renda e melhoria na qualidade da alimentação. Nós fizemos alguns trabalhos, testes em alguns locais, por exemplo, Paranaiguara, Goianésia, Acreúna e aqui em Goiânia, em que o resultado foi muito bom. Nós tivemos aqui em Goiânia, por exemplo, na escola de Kubitschek, fizemos uma horta lá, um evento teste, e tivemos um resultado excelente lá. Nós tivemos a incentivo que as crianças fossem todos os dias na horta e começassem a fazer a irrigação, tirar plantas daninhas, colher isso e utilizar isso na merenda escolar. Se alimentar desse alface, dessa rúcula, desse couve, que elas estão começando a produzir agora. Essas crianças vão saber desde sempre, por exemplo, a diferença entre uma agricultura convencional e uma agricultura urbana e uma agricultura orgânica. Que nós temos os dois módulos. Ensinamos para as pessoas, se ela quer trabalhar com agricultura convencional, com a utilização de defensivos agrícolas, vamos capacitá-la, orientá-la de como utilizar, com todas as normas de segurança, com as NRs, para que não tenha riscos e ela consiga produzir um alimento saudável. Para quem quer trabalhar com agricultura, com horta, com pomar orgânico, nós vamos orientar, vamos ensinar, vamos mostrar tudo que ela pode utilizar, tudo que ela pode aplicar ali de defensivo orgânico, já que essa é a vertente que ela quer trabalhar. Vamos explicar quem quer trabalhar, quem não tem espaço, pode trabalhar com hidroponia. Nós temos essas condições de trabalhar onde não há grandes espaços. Então, nosso intuito aqui é orientar também, desde a aplicação de defensivos, ao cultivo convencional, orgânico, a utilização de adubos químicos ou adubos orgânicos, orientar as pessoas para que possam trabalhar com isso. E a outra dinâmica que envolve a agricultura urbana é como recurso lúdico de recreio e terapêutico. Pensem as pessoas idosas que tiveram sua infância, sua juventude nas fazendas, que moram nas cidades hoje. As pessoas têm interesse, têm vontade de retornar ao campo, ou ter um contato com a terra, com produzir o alimento e ocupar seu tempo. E através da agricultura urbana, a gente pode pegar o terreno baldio, que hoje é foco de doenças e insetos, limpar ele e fazer dali uma horta comunitária, em que os idosos ao redor vão poder dar manutenção nessa horta. Esse é o intuito. Ela tem ali produção de um milho, de uma mandioca, de uma beterraba, de uma alface, de umas frutíferas, de uma citricultura. Então, nós temos capacidade hoje, o sistema FAEG-Senar tem a competência e a responsabilidade de passar esse conhecimento para as pessoas. Tudo isso graças ao trabalho que nossos sindicatos rurais fazem no interior, de mobilização, de organização. Bom, continuando aqui com esse trabalho, e se você analisar no Brasil um panorama da agricultura urbana, esse trabalho foi realizado e se utilizou um trabalho em Belém, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Goiânia e Brasília. E foi feito panorama de como está a agricultura urbana nesses locais. Onde tem, onde não tem, e onde tem, quais são as atividades exercidas. Se você olhar no centro desse gráfico, esse gráfico é a quantidade de iniciativas por atividade de agricultura urbana desenvolvida nessas regiões que foram analisadas. Se você olhar no centro do gráfico, Goiânia é a capital com o menor número de atividades de agricultura urbana entre as capitais analisadas nesse trabalho. E através disso foi que o nosso presidente José Mário Schreiner identificou a necessidade de desenvolver, de promover aqui em Goiânia, nas grandes cidades ou nas cidades do estado de Goiás, a agricultura urbana e incentivar que as pessoas trabalhem com isso.
e chamando a responsabilidade para nós. O sistema FAEG-Senar é quem está promovendo já há muito tempo e que hoje oficialmente lança o programa para assumir essa responsabilidade e executar a agricultura urbana nas cidades. Então, nós não temos produção animal ou vegetal em Goiânia, como pode ser mostrado nesse gráfico. Já existem hoje algumas pessoas que estão começando a montar algumas estufas para ter produção de hortaliças, principalmente hidroponia, aqui em Goiânia e na região de Nerópolis, Bela Vista, aqui ao redor. Tá? E isso com certeza vai ter um incremento na oferta de produtos na mesa da bancada dos supermercados e na mesa do consumidor, o que pode abaixar um pouco até mesmo o preço dessas hortaliças para o consumidor. E em tempo de crise, se você tem um produto mais barato, com certeza as pessoas vão começar a alimentar mais hortaliças e frutas, o que vai ter um ganho para a saúde das pessoas muito grande. Então, o Senar, o sistema FAEG-Senar, né, como entidade que representa o homem do campo e é também agora os agricultores urbanos, né, com a necessidade de uma maior atuação nos centros urbanos, de aperfeiçoar essas pessoas, de trabalhar, por exemplo, com quem tem produção e vende em feiras. Como essas pessoas estão produzindo lá? Que água elas estão utilizando? Essa água tem um controle sanitário? Ela está com a qualidade ideal para ser utilizada para utilizar no alimento? Essas pessoas, elas faltam capacitação, não é má fé. O que é orientação. E é para isso que o nosso sistema FAEG-Senar está desenvolvendo esse programa. Então, contribuir com a sociedade, com as escolas, com as praças, para que essas pessoas se tornem agricultores, comecem a produzir seu alimento, ou trabalhem com isso, comecem a ter uma renda através disso. O nosso intuito é esse. Através disso é que o sistema FAEG-Senar decidiu atuar na representatividade de agricultor, seja rural, seja urbano, nós vamos desenvolver, vamos ajudar, vamos trabalhar. Então, os objetivos do programa são trabalhar com conhecimento, agregar conhecimento para que as pessoas possam trabalhar, possam utilizar a agricultura urbana, a produção de hortas, de flores, de jardins, para sua sobrevivência, para incrementar sua sobrevivência. Então, preparar essas pessoas no mercado de trabalho, orientar sobre a utilização de defensivos químicos e de adubos químicos e adubação orgânica, para que as pessoas saibam diferenciar o que é. Existe aí algumas ideologias orgânicas e o que falta é esclarecer qual que é uma vertente e outra, qual que é a vantagem de uma vertente e outra. E aí, para nós, para isso que nós realizamos esse trabalho, estimular a produção caseira. A pessoa, por exemplo, pode começar a processar os alimentos. Ela pode ter um pomar na casa dela e ela pode processar esses frutos. Ela pode trabalhar com processamento de incrementar o valor desses produtos na sua própria casa e fazer dali uma bancada e comercializar esse produto. Através disso, nós temos também essa linha de alimentação aqui na promoção social do sistema FAEG-Senar. Então, a agricultura urbana, o nosso programa de agricultura urbana é um programa de capacitação. Ou seja, nós vamos capacitar as pessoas para que elas saibam como produzir horta, frutas, ter um viveiro, produzir em estufas, ou hidroponia, ou a parte de jardins e flores. Então, os módulos do programa são 6. Temos 6 módulos distintos. A pessoa perde aquele módulo só. Os módulos são hortas, como vocês podem ver nesse organograma aí. Hortas, frutas, cultivo protegido, que são cultivo em estufas, os viveiros e a parte do paisagismo, jardinagem, floricultura. Inicialmente, estamos trabalhando com uma ação única, ou seja, uma ação de 24 horas por módulo. Para cada módulo desse, a pessoa escolhe um deles e faz uma capacitação de 24 horas. A partir do ano que vem, vamos começar com a formação inicial e continuada. Ou seja, a pessoa fez o módulo inicial e agora tem interesse em ter uma produção, por exemplo, em uma estufa. Agora vamos ter uma capacitação continuada dela. Vamos orientar toda a parte, desde a implantação da estufa, a toda a parte de manejo cultural, como é que ela controla a qualidade da água, a aplicação de defensivos, a irrigação, o manejo de pragas e doenças, até a comercialização.
A partir do ano que vem, de 2016, o sistema FAEG Senar vai poder dar uma capacitação continuada para as pessoas, para que elas possam ter todo o acompanhamento de como produzir o seu alimento, como ter uma renda, como ter um novo trabalho em cidades e nas regiões periurbanas. Então, aqui algumas fotos mostrando as possibilidades que nós temos. O primeiro módulo que eu mostrei aí é a produção de frutíferas. Nós podemos montar tanto pomares convencionais, são os pomares das árvores grandes, de laranja, de limão, de acerola, mas para quem não tem espaço, também podemos trabalhar com a produção de mini frutíferas. São frutíferas que têm 1 metro e meio de tamanho, ocupam pouco espaço, e a pessoa pode ter no fundo da casa, nessa casa de apartamento, na sala, para embelezar a sala, como decoração. Então, nós podemos ter a produção de mini frutíferas e que estarão hoje como demonstração aqui às 14 horas na FAEG, no lançamento do programa Agricultura Urbana. Nós podemos ter também a parte de viveiros, para quem quer trabalhar nas cidades e produzir plantas, produzir plântulas ou pequenas plantas para que as pessoas que queiram implantar isso nas suas casas, nas suas escolas, ou até mesmo ao redor, possam produzir essa parte de viveiros. Quem trabalha com horta, por exemplo, horta convencional, de fruteiro, muitas vezes ela não tem expertise, tempo para produzir as mudas. Então, ela contrata um serviço terceirizado para produzir essas mudas para ela. Então, nós temos a orientação hoje, todo o material didático, para capacitar a pessoa de como ser um viveiricultor, como ele produzir seu viveiro de mudas. E aí podem ser mudas de hortaliças, de frutíferas, de nativas. A diversidade é muito grande. Para as pessoas que querem produzir nativas, por exemplo, com o CAR, com o Código Florestal, os produtores rurais vão ter que reflorestar algumas áreas que estão próximas a nascentes, a córregos e rios. Então é uma oportunidade boa para que as pessoas consigam produzir nativas e comercializar isso para o produtor rural. Tendo regiões aqui que faltam muitas dessas mudas em algumas situações. Uma outra possibilidade é a hidroponia. A hidroponia é o cultivo de hortaliças e folhosas, principalmente, em sistemas com água. Nós não utilizamos terra, são canos em que há a circulação de água e essa água já está com os nutrientes diluídos nela, em que há a circulação por uma bombinha que joga a água e passa irrigando e nutrindo essas plantas. Como vocês podem ver nas fotos, na parte superior nós temos as bancadas horizontais, ou seja, que ocupam maior espaço, mas que têm uma produtividade maior. E para quem não tem espaço, na parte inferior à direita, nós temos a bancada vertical, que é mesmo um cano de PVC, nós furamos ela, colocamos um sistema de irrigação por dentro dela, e aí há circulação de água ali. E embaixo tem um balde com uma bombinha simples, bombinha de aquário que joga a água até o ponto mais alto e, pela inclinação, essa água desce até retornar ao balde. Então a água fica em circulação por esse sistema, de tempos em tempos essa água é trocada. Mas o consumo de água é muito menor e é um sistema todo automatizado. Para quem trabalha, quem fica o dia inteiro fora, não precisa ficar preocupado em, eu tenho que irrigar a minha planta. Não, esse sistema é automatizado. Nós colocamos um temporizador próximo na tomada e esse temporizador liga e desliga o sistema de corrente elétrica que liga a bombinha e joga. Esse é um sistema muito barato, utilizamos materiais bem caseiros, como canos de PVC, madeira, bomba de aquário, mangueira que tiver. Tá? Então, o nosso intuito é que as pessoas consigam ter a alimentação sem ter que ter muito gasto com isso. A outra possibilidade, um dos modos do programa, é a questão das produções de hortas. Né? Como vocês podem ver aí, os canteiros com produção de hortaliças. Nessas fotos nós temos alface. Então, nós queremos mostrar para as pessoas qual que é a diferença entre a produção de hortaliças orgânicas e convencionais, a utilização de defensivos químicos ou defensivos orgânicos, adubação química, adubação orgânica. Quais são as vantagens, quais são os riscos de cada um? Nós temos orientação para passar isso para as pessoas
para que elas saibam qual que é a diferença, qual que ela quer produzir, qual que ela quer consumir. Então, toda a capacitação de semeadura, espaçamento, montar canteiros, adubação, irrigação, manejo de pragas e doenças, época de colher, época de plantar, tudo isso que o pessoal vai ter, vai receber através da nossa capacitação de agricultura urbana no módulo Hortas. A outra possibilidade é o cultivo protegido. O cultivo protegido é o cultivo em estufas, né? Essas estufas podem ser fechadas, podem ser teladas apenas em cima, pode ter uma tela antiafídica, pode ser de plástico. As infinidades são muitas. E aí nós ensinamos as pessoas o que elas têm que ter de estrutura para ter uma estufa, qual é o custo, qual é a vantagem e a desvantagem de cada tipo de estufa, por que que ela produzir uma hortaliça ou umas frutas na estufa e fora da estufa, qual que é a vantagem que ela tem? Ela vai ter maior controle de temperatura, de água, da irrigação, da incidência de pragas e doenças, mas claro, tudo isso tem um custo envolvido, e aí cabe a pessoa saber até onde ela vai poder investir. Então nós temos toda essa capacitação inicial e continuada de como produzir o seu alimento dentro de estufas. E hoje existem algumas pessoas em Goiânia, por exemplo, instrutor do Senai, inclusive, já está construindo uma estufa aqui em Goiânia para poder utilizar isso e vender seus produtos. Tem um produtor que fez a capacitação nossa de hidroponia, fez de frutas, e hoje está montando uma estufa no fundo da sua casa, também é um caso de sucesso nosso aqui do Sistema FAEG Senar. E por último, nós temos o módulo de floricultura, jardinagem e paisagismo. Esse módulo, ele está sendo muito demandado, ainda bem, em que nós trabalhamos com a cultivo de flores, de jardins, seja de sol, seja de sombra, e utilizando todo tipo de material que as pessoas tiverem. Se as pessoas não tiverem condições, por exemplo, de comprar as flores, as forrações que são necessárias, nós trabalhamos com o que ela tiver. Pegamos um carrinho de mão, uma bicicleta, pneus, pedras velhas, tocos de árvore e trabalhamos o paisagismo nisso. Como essas pessoas vão poder trabalhar a qualidade visual do seu ambiente com o menor custo possível. Então, vocês podem ver do canto esquerdo inferior, são pneus aí que foram feitos um bosque e um sapo e uma creche. Utilizando até mesmo tartarugas de rua que estavam jogadas fora, fizemos várias joaninhas ali, e as crianças com isso sentem um ambiente muito mais agradável, né? Se você tem um ambiente que não te agrada, seu rendimento cai muito, e o sistema FAEG Senar hoje tem a competência e as condições de capacitar as pessoas como trabalhar com floríferas, com forrações, com jardins, e ter toda a orientação paisagística disso. Então, esse é o programa de agricultura urbana do Sistema FAEG Senar. Temos a contextualização para vocês de por que trabalhar com isso, de onde nosso presidente José Mário identificou a necessidade de trabalhar nas cidades também, e nós trabalhamos, montamos material didático, material gráfico, para poder proporcionar isso para as pessoas, para que o Senar se torne a referência, o Senar FAEG e os sindicatos rurais se tornem a referência em trabalhar aqui, em utilizar nossos instrutores para poder aplicar isso aí nas suas casas, apartamentos, condomínios, locais de trabalho. Falta de dinheiro e de espaço não é o problema. Nós temos as soluções. Bom, essa é a que nós tínhamos para falar sobre o programa Agricultura Urbana do Sistema FAEG Senar. Nós temos aqui as participações de algumas pessoas, em que eu vou olhar aqui essas participações para poder falar com vocês. A Joaquim Cruvinel está dando os parabéns para a gente e pelo trabalho, muito obrigado. A Denise Furquim diz que poderíamos implantar esse trabalho em Cachoeira Alta. Ah, sim, Denise, com certeza. Por favor, procurar o sindicato rural do município aí, que nós teremos todo o prazer de atender aí a demanda, seja na escola, numa creche. Pode procurar o sindicato rural de Cachoeira Alta. O sindicato rural vai mobilizar a turma, vai organizar o espaço e vai nos demandar. E vamos atender com todo prazer essa demanda.
Mais alguma pergunta que tiver aqui? Não? Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, temos aqui o pessoal parabenizando. Uma dúvida que sempre tem, pessoal, é sobre a utilização do uso da água. As pessoas podem perguntar, mas as cidades estão com problema de uso de água, vocês estão incentivando a produção de horta nas cidades? Olha, para isso nós temos a saída, por exemplo, da hidroponia. A hidroponia é um cultivo que a água fica circulando, a irrigação é contínua. O balde que eu tenho de água de 10, 15 litros, eu troco a cada 10 dias, que é muito diferente de um sistema convencional, em que 2 vezes por dia eu tenho que irrigar meu canteiro, né? E muito do que é dito de consumo de água na agricultura tem que ser melhor explicado, porque nós vamos utilizar a água para produzir alimento, né? Então nós estamos gastando água, estamos utilizando a água para produzir alimento. Eu acho que isso é uma característica muito benéfica da agricultura e da pecuária. Nós vamos ensinar e orientar a como produzir esse alimento e como utilizar a água da forma ideal, tendo água com qualidade, tendo o uso racional dessa água, as aplicações devidas, para que não aconteça o desperdício da água ou de alimento, né? Hoje, muito que nós produzimos é desperdiçado. E por que não pegar esse desperdício de alimento e fazer uma compostagem e utilizar dessa compostagem para produzir a sua horta dentro de casa? Para isso, conte com o sistema FAEG-Senar, com sindicatos rurais, e o nosso programa de agricultura urbana vai poder atendê-los muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Alexandre perguntando como será a divulgação do programa em nível municipal em zonas urbanas. O material gráfico pronto vai ser entregue hoje. Nas zonas urbanas, os sindicatos rurais vão ser os responsáveis por fazer a mobilização, por passar nas secretarias de educação, nas prefeituras, nas associações, nas escolas, para que tenha essa demanda, nos condomínios, de prédios, para que essas pessoas nos demandem e vamos concentrar toda a demanda no nosso parceiro no campo. E nosso parceiro no campo é o sindicato rural. Então, toda a demanda deve partir e resultar lá. Já temos sim, Liliane, já temos a Liliane perguntando se nós já temos a lista de materiais necessários para esse programa. Temos sim, Liliane. Hoje já vai ser disponibilizado a lista de recursos